Você já viu um carro aparentemente perfeito, mas quando consulta o histórico dele, aparece a advertência: sinistro de pequena monta, média monta ou grande monta? Muita gente não entende o que isso significa, mas esse detalhe pode transformar uma boa compra em um enorme prejuízo. Bom, sinistro é todo evento que causa dano ao veículo: batida, enchente, incêndio, capotamento. Mas nem todo dano ele é igual, por isso existe a classificação em 3 níveis: pequena, média e grande monta. Segundo a resolução do CONTRAN número 810 de 2020, essa classificação ela é feita através de um relatório de avarias. O agente de trânsito avalia os itens de segurança e estrutura do carro e define o nível de acordo com o número de peças que foram danificadas e que ele está vendo ali. Se apenas um item for atingido, é classificado como pequena monta. Se entre 2 e 6 peças foram comprometidas, o carro passa a ser média monta. E quando mais de 6 itens aparecem danificados, o carro é classificado como grande monta, ou seja, é a perda total, ele vira sucata, não pode mais voltar a circular e deve ser baixado o registro. Na prática, nem sempre esse relatório de avarias é feito de forma completa. Muitas vezes a classificação de monta ela acontece apenas com base na gravidade dos danos. Pequena monta quando o dano é leve, média monta quando já é mais moderado e grande monta quando o impacto é tão grave que compromete a estrutura dele e o veículo não pode voltar a circular, ele é irrecuperável. Existe ainda outro detalhe importante: as seguradoras. Elas têm critérios próprios de avaliação. Elas não seguem o que diz a resolução do CONTRAN, como a gente viu agora e eu expliquei. Para o Detran, um carro pode ser considerado média monta, mas para a seguradora, por exemplo, ela mesmo pode classificar o carro decretando a perda total se o custo de reparo for muito alto em relação ao valor do veículo. Isso pode acontecer até com uma única peça. Se um airbag, por exemplo, uma central eletrônica ou uma estrutura do teto ficarem danificadas, a seguradora pode entender que o custo de substituição daquele veículo ali, para reparar, não compensa e decreta a perda total mesmo sem ter aquela quantidade de danos. Então, funciona assim: se o carro tinha seguro e deu perda total, quem classificou o nível de monta foi a seguradora, de acordo com as regras internas dela. Se o carro não tinha seguro e se envolveu em um acidente de rua, quem classifica é o agente de trânsito fazendo o boletim de ocorrência, seguindo a resolução do CONTRAN. A gente sabe que isso nem sempre é possível, mas quando dá, é o agente de trânsito que tem que classificar. Ou seja, o nível de monta ele é relativo, ele depende de quem classificou, em que contexto que foi feita aquela análise e qual regra que foi aplicada. Mas uma coisa é certa e não muda: seja pequena ou média monta, o carro sempre vai sofrer algum grau de desvalorização. A grande monta nem se fala porque ele vira sucata. Agora, tem um erro muito comum: confundir nível de monta com leilão. São coisas completamente diferentes e não tem nenhuma relação. Nível de monta ele está ligado ao sinistro, ao dano, à batida e à gravidade da batida. Leilão é a modalidade de venda ou de compra. Qualquer carro pode ir a leilão: veículo de frota, carros retomados por bancos, por falta de pagamento, veículos recuperados de financiamento e até carros sem nenhum sinistro, sem nenhuma batida. O carro pode ir a leilão, porque é uma modalidade de compra. Da mesma forma, um carro pode ter tido um sinistro, uma batida, sem nunca ter ido a leilão. Por isso, você não pode confundir. Sinistro é dano, leilão é venda. E como tudo isso impacta você na hora que você está fazendo uma compra, uma negociação? Um carro com pequena monta, ele pode voltar a rodar, mas já sofreu danos. E isso vai reduzir o valor dele de mercado, é natural. Na média monta, o alerta é maior. O carro que precisa de laudo de segurança para verificar se foi consertado pode ter problemas com as seguradoras, perde valor na revenda, esconde reparos mal feitos, etc. Então exige uma cautela maior. E na grande monta a recomendação é clara: não é para comprar. Esses carros não deveriam nem voltar à rua, e se está sendo vendido como recuperado, provavelmente existe algum tipo de fraude ali ou irregularidade. Agora, imagina você comprando um carro de aproximadamente 100 mil reais, aparentemente impecável, mas ao consultar o histórico você descobre que ele já teve sinistro de média monta. Na consulta nossa a gente aplica isso e verifica. O vendedor pode jurar que foi consertado, mas você não sabe se usaram peças originais, como foi feito o reparo, se a estrutura ficou comprometida, ou se o carro passou pela vistoria obrigatória e pode voltar a rodar e circular normalmente. Isso pode virar um problemão.
A perda de valor, a dificuldade para fazer seguro, o risco real na sua segurança e, claro, o vendedor deveria, no mínimo, ter te avisado. É por isso que a prevenção faz toda a diferença. Só olhando o carro, você nunca vai descobrir esse tipo de histórico. É no relatório que aparecem esses registros e com provas. Com a consulta da Tracar, que é a nossa, você consegue identificar se o veículo já passou por sinistro, qual foi a classificação de monta, se já esteve em leilão também, e se tem bloqueios administrativos, judiciais, processo de busca e apreensão, penhora. E com essas informações, você entra na negociação sabendo exatamente o que você está comprando, mesmo que o proprietário, o vendedor, não tenha te avisado. Então lembre-se, pequena monta, ela já desvaloriza. Média monta exige laudo, tem risco maior e pode ser recusado por seguradora. Grande monta é a perda total, não compra. É a nossa recomendação. E nunca confunda sinistro com leilão. Um mostra o dano, o outro é apenas a forma como ele foi vendido e comprado. Antes de você fechar negócio, consulte o histórico no site da Tracar. É www.tracar.com.br. É rápido, acessível e pode salvar você de uma grande dor de cabeça. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e compartilhe com quem está de olho em algum carro usado e precisa saber desse tipo de informação. Informação certa antes da compra vale muito mais do que correr atrás do prejuízo depois e ter problemas.